O Museu de Arte de São Paulo, mais conhecido como MASP, foi inaugurado em 1947 pelo empresário e jornalista paraibano Assis Chateaubriand. Hoje, o MASP é considerado um dos museus mais importantes do Hemisfério Sul. O acervo do MASP foi formado desde o início da fundação do museu, que é em 1947. Então, grande parte das obras foi constituída ali naquele momento, final dos anos 40, início dos anos 50. O museu foi fundado pelo Assis Chateaubriand, que era um grande magnata da comunicação no Brasil, proprietário do jornal Diários Associados e um dos fundadores da televisão, naquela época a TV Tupi, né, que era o diretor fundador. E através dessas relações que ele mantinha com industriais, com famílias abastadas paulistas, ele foi aglutinando possibilidades de financiar obras muito importantes da história da arte num momento em que elas tinham um preço mais acessível no mercado internacional, ali bem afetado no pós-guerra. E ele contrata o marchand e crítico de arte Pietro Maria Bardi, que é diretor fundador do Museu de Arte de São Paulo, para então escolher e fazer a intermediação entre as galerias, maior parte delas europeias, para que essas obras fossem adquiridas aqui para o Museu Brasileiro. O museu possui uma extensa seção de arte brasileira. Detém importantes obras da América Latina, Europa e ainda pequenos conjuntos de arte africana e asiática, além de artes decorativas e peças arqueológicas. O acervo conta com aproximadamente 12.000 peças e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O museu também abriga uma das maiores bibliotecas especializadas em arte do país. Visitar o MASP é como fazer uma viagem no tempo. Os visitantes podem desfrutar de obras de pintores mundialmente famosos. A gente tem aqui, por exemplo, quadro do Rafael, do Renascimento, entre outras, né? Botticelli, Piero di Cosimo, Poussin, enfim, nomes importantes do Renascimento, sobretudo italiano. Aí nós vamos para o período moderno, em que a gente tem também obras bem fundamentais de artistas como Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Manet, Monet. Toda essa história da arte, vamos dizer, canônica, tradicional, muito importante. Passando por artistas viajantes, por exemplo, a gente tem obras importantes do Franz Post. Isso, claro, contempla um pouco de arte brasileira, nunca foi a característica principal do museu, né? Na época era muito mais de mostrar essa produção da história da arte internacional, mas a gente tem, então, obras importantes do Portinari, né? Como Os Retirantes, da Anita Malfatti, do Di Cavalcanti. Então, toda essa geração modernista brasileira. E, claro, chegando no tempo recente com artistas com nomes conhecidos do público da arte contemporânea, como artistas pop, né, como Ana Maria Maiolino, artistas contemporâneos que estão produzindo agora, como a Bárbara Wagner. Então, assim, a coleção continua em construção, ela tem esse momento ali grandioso, né, de aquisição dessas obras fundamentais da história da arte, mas ela continua se constituindo agora muito mais diversa, inclusiva, plural, trazendo muito mais artistas mulheres, artistas negros, até artistas indígenas na nossa coleção. Então. Temos aqui um departamento de conservação, né, que cuida para que essas obras tenham controle de temperatura, umidade, e algumas obras são restauradas à medida que elas são expostas, né, são expostas justamente à luz e tem efeitos sobre a pintura, sobre a escultura, né? Nós estamos falando de matérias que são vivas, orgânicas, que vão se deteriorando com o contato com o clima, mas a gente tem um cuidado muito grande aqui de luminosidade, de temperatura, de número de visitantes, para que a gente tenha um impacto minimizado sobre as obras da coleção. Esse é um tema, claro, técnico, que tem um departamento específico aqui no museu que cuida dele.
Considerado como o cartão postal da cidade, o prédio suspenso é uma grande obra de arte a céu aberto. O complexo é formado por um vão livre no térreo e 4 andares que abrigam grandes nomes da arte. Uma curiosidade é que o museu nem sempre foi aqui na Avenida Paulista. A primeira sede foi na Rua 7 de Abril, no centro da cidade. Somente em novembro de 1968 foi transferido para o atual endereço. A inauguração da nova sede na Paulista foi marcada pela presença da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, que estava em visita oficial ao Brasil. A monarca ficou surpresa ao ver um quadro do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. No local ficava o antigo edifício do Trianon, que sediou a primeira Bienal de Arte Moderna, em 1953. Após o final do evento, o espaço foi escolhido para a construção do prédio, que é hoje cartão postal de São Paulo. O MASP, o intuito sempre foi de democratizar a arte, né? Você pensar que no início do século XX, para uma pessoa conhecer a história da arte, como eu disse, canônica, ocidental, europeia, ela teria que viajar para longe, para, enfim, ver de perto essas obras. O MASP sempre foi um museu que buscou trazer essa produção, um museu de ponta, de vanguarda, dentro dos seus momentos históricos, para um público geral brasileiro, né, que tem suas outras tradições, que tem suas outras histórias. Agora a gente tem essa meta de torná-lo mais inclusivo, mais diverso, mais plural, ou seja, trazer obras, perspectivas, olhares de outros universos, outras classes sociais, outros gêneros, outras etnicidades. Então esse é um norte que vem nos acompanhando nos últimos anos. O projeto do prédio entrou para a história da arquitetura moderna, criado por Lina Bobardi, que trouxe um design arrojado e inovador, com base no uso do vidro e concreto, com superfícies ásperas, sem acabamentos luxuosos. O museu ficou fechado no total por 7 meses. Foi um momento, a princípio, difícil, mas que a gente reinventou as atividades do museu muito conectada às redes sociais, especialmente o Instagram, em que a gente, naquele momento, percebeu que é uma plataforma de imagens e texto em que a gente poderia trazer esse conteúdo tão complexo, né, de imagens tão antigas, conectando ela à importância das imagens no mundo contemporâneo. Então, olhar o Instagram, essa plataforma que hoje está ali trabalhando com aquelas imagens bidimensionais quadradas, que tem o texto embaixo, né, que você pode criar no post, isso a gente observou isso como uma ferramenta que emula muito essa questão da exposição e do texto, né, de parede, que explica um pouco sobre a obra. Então a gente um pouco traduziu, né, adaptou a programação, o acervo e as exposições do museu para aquele contexto, sabendo que é insubstituível, né, a experiência dentro do museu. Então a gente com isso ampliou muito o nosso público e a gente percebe que agora, com a reabertura, as pessoas estão vindo frequentar, muitas delas pela primeira vez, o museu aqui presencialmente. O MASP fica no coração da capital paulista e quem gosta de arte, arquitetura e história não pode deixar de conhecer esse patrimônio histórico. Ah, e se gostaram do vídeo, deixe aquele like simpático e se inscreva em nosso canal para acompanhar mais dicas de passeios como esse.